O que acontece quando um líder político transforma um país em um tabuleiro de poder? Quando decisões questionáveis, escândalos e crises se acumulam até culminar em acusações graves e possíveis consequências irreversíveis. Hoje, no Black Snow, vamos explorar a trajetória de Jair Bolsonaro, desde sua ascensão ao poder até os momentos mais sombrios do seu governo. Corrupção, negligência, tentativas de golpe e planos macabros. Tudo isso pode levar a uma única pergunta: será que ele enfrentará a justiça pelos crimes que cometeu? Prepare-se para mergulhar nas sombras de um dos governos mais polêmicos da história recente. Jair Bolsonaro chegou ao poder em 2019 como um defensor do conservadorismo, prometendo combater a corrupção e restaurar a ordem. Mas logo, nos primeiros meses de governo, surgiram os primeiros sinais de problemas. Denúncias de irregularidades começaram a surgir, envolvendo membros do seu governo, até mesmo sua família. O caso das rachadinhas no gabinete de seus filhos foi apenas o início. Mais um capítulo do suposto escândalo de corrupção conhecido como rachadinha. Desta vez, possíveis funcionários fantasmas do vereador Carlos Bolsonaro teriam como endereço de cadastro uma casa onde o pai, Jair Bolsonaro, já morou. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, a então casa de Bolsonaro era o endereço de cadastro de funcionários fantasmas do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, na Receita Federal e também na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O endereço, segundo a Folha, era usado para encaminhar comunicações fiscais e também administrativas dos servidores. O presidente da República morou no imóvel que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, quando era casado com Ana Cristina Siqueira Vale, suspeita de ser a articuladora de um esquema de desvio de recursos de funcionários conhecido como rachadinha. A residência, de acordo com a publicação, foi adquirida por Jair Bolsonaro e Ana Cristina em 2002. Em 2008, após a separação, Bolsonaro se tornou proprietário e no ano seguinte o imóvel foi vendido. As revelações constam dos autos da investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que já tinha levado à quebra de sigilo bancário de Carlos Bolsonaro, da ex-mulher do chefe do executivo e de outras 25 pessoas, além de 7 empresas. De acordo com o MP, o antigo endereço do presidente consta nos cadastros de 4 parentes da ex-mulher Ana Cristina: André Luiz Procópio e Andréa Siqueira Vale, irmãos dela, Gilmar Marques, um ex-cunhado, e ainda da cunhada Marta da Silva Vale. Todos, segundo a denúncia, trabalharam no gabinete do vereador em período semelhante ao que o presidente Bolsonaro e Ana Cristina. Esses esquemas que desviavam dinheiro público foram amplamente investigados e continuam ecoando até hoje. E se isso fosse apenas a ponta do iceberg? Mas foi durante a pandemia do Covid-19 que o governo Bolsonaro alcançou um novo nível de controvérsias. Enquanto o mundo inteiro lutava contra o vírus, Bolsonaro minimizou a gravidade da crise, chamando de gripezinha e sabotando medidas de isolamento social. A atividade física regular reduz em 34% o risco de internação no caso de Covid. Falei lá atrás, no meu caso, eu falei, né, pelo meu passado de atleta, eu não generalizei, se pegasse o Covid, não sentiria quase nada. É o que eu falei. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. A falta de liderança e planejamento resultou em milhares de mortes evitáveis. Além disso,
surgiram denúncias de corrupção na compra da vacina, como o caso Covaxin, onde houve suspeitas de superfaturamento e desvio de verbas públicas. Um capítulo sombrio que marcou não apenas o Brasil, mas também a história global da pandemia. Mas o ápice da crise veio após as eleições de 2022. Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro recusou-se a aceitar os resultados. Ele alimentou narrativas de fraude eleitoral sem provas, incitando seus apoiadores a questionar a democracia brasileira. Em janeiro de 2023, essas tensões culminaram em um ataque às instituições democráticas. Apoiadores de Bolsonaro invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Inspirados por suas palavras de inação, um ato que muitos compararam ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021. E algo ainda mais sombrio, de acordo com investigações, Bolsonaro estaria envolvido em um plano para assassinar figuras-chave do governo Lula, incluindo o próprio presidente e o ministro Alexandre de Moraes. Um plano que, se concretizado, poderia ter mergulhado o Brasil em um caos ainda maior. Esses são crimes que não podem ser ignorados. Agora, Bolsonaro enfrenta múltiplas denúncias, corrupção, incitação ao golpe, conspiração e muito mais. Promotores e investigadores estão reunindo provas para garantir que ele responda pelos seus crimes cometidos. Mas aqui está a pergunta que todos fazem: será que ele realmente irá a julgamento? Será que enfrentará a prisão pelos erros absurdos e pelos abusos de poder? Ou encontrará maneira de escapar da justiça, como tantos antes dele? O futuro dirá, mas uma coisa é certa: a história de Bolsonaro é um alerta sobre os perigos de permitir que o poder fique nas mãos erradas. Então, eu te pergunto, o que aprendemos com essa trajetória? Será que o Brasil está pronto para enfrentar os fantasmas do passado? E o mais importante, quem vigia os vigilantes? O tempo todo vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Será que Bolsonaro será preso? Quem protege a democracia? Curta esse vídeo e deixe seu comentário o que você acha. Será que Bolsonaro deve ser preso? Comente aí abaixo a sua opinião. Nos próximos episódios de Black Snow, continuaremos explorando histórias que revelam as sombras do poder. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Fique atentos e nunca pare de questionar.